O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana com um convidado especial. Javier Milei foi eleito presidente da Argentina e para contar, explicar e debater o resultado, estamos aqui com a nossa querida Silvia Colombo, que retornou de Buenos Aires, onde esteve nas últimas semanas, e também falando conosco de Além Mar, o politólogo e pesquisador do Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa, Andrés Malamud. Vou dar então a palavra para o convidado, né? Já que a Silvia já virou figurinha carimbada aqui no programa, já faz parte da nossa equipe, depois ela também se apresentará nesta edição. Tudo bom, Andrés? Tudo bem, muito obrigado, é um prazer conversar convosco. Andrés, estamos vivendo aí dias bastante movidos, bastante ocupados, bastante com muitas intrigas, chismes, toda essa coisa de la interna, não? Sobre quem vão ser os ministros, como vai ser a articulação com o Congresso. E eu queria partir para a primeira pergunta, falando de algo que eu já vi você comentar na televisão argentina, que são as dificuldades que terá Milei para aprovar as suas reformas, né? Desde o ponto de vista do Congresso, onde ele nitidamente tem uma minoria, até o fato de que está se mostrando difícil para ele montar um gabinete de ministros, de fato, né? Parece que lhe faltam quadros para isso. É verdade. Uhum. Falou-se muito da ideologia de Milei, e comparou-se Milei com Bolsonaro. Mas eu aproximaria Milei do color de Melo, mais que de Bolsonaro, porque a sua característica central será a fraqueza institucional e não a ideologia. Ele vai ser um presidente hiperminoritário. Vai ter 0 governadores em 24, vai ter 10% dos senadores e 13% dos deputados. Eu sei que para o Brasil isto não é tão mau assim, mas porque o sistema de partidos brasileiro é muito fragmentado. O argentino não é. Não há um centrão de legisladores disponíveis para ele fazer coligação. Ele vai ter que dividir alguma das duas coligações pré-existentes para constituir uma base que permita não apenas governar, passar leis, mas também bloquear o impeachment. Nos últimos 32 anos na América Latina, houve 26 presidentes destituídos mediante procedimentos constitucionais. No Brasil, apenas houve 2, Collor de Mello e Dilma Rousseff. Então, não há razões para pensar que ele tem garantido o fim do mandato. Para acabar os seus 4 anos não chega com a Constituição. Ele tem que ter um escudo popular, tem que manter um nível de aprovação pública importante e tem que ter um escudo legislativo, tem que ter 1/3 em cada Câmara do Congresso para evitar o impeachment. Em espanhol chama-se juízo político. O impeachment na Argentina não precisa aprovar crime. Chega com mau desempenho das funções e o mau desempenho é avaliado pelos legisladores. Ele tem que construir a partir de agora alianças. Por enquanto já tem o presidente Macri, mas não chega. Os deputados do Macri não atingem o terço que ele precisa, portanto, terá muito provavelmente que fazer coligação com setores do peronismo. E isto vai ser muito divertido de ver. E muitos parlamentares do PRO, do Juntos por el Cambio, tampouco seguem essa decisão, né? Que foi muito unilateral por parte do Macri e da Burrich, não? É assim. Eles nem consultaram com seu próprio partido, PRO. Mas é o partido deles. Eles são os líderes e o partido tem que acompanhar. Mas os outros 2 partidos, Coalição Cívica de Lita Carrió, já saiu da coligação junto por Cambio, e o radicalismo está-se a debater, tem 2 posições. Os legisladores são mais de centro-esquerda e, portanto, querem ser oposição ao presidente Milei. Os governadores precisam do dinheiro federal e, portanto, terão muita mais paciência e poderão com ele fazer acordos. Há 5 governadores radicais, alguns deles de províncias muito importantes, como Santa Fé e Mendoza. Isto quer dizer que há grandes divisões nas coligações, sobretudo naquela que não é peronista, aquela que ficou terceira na primeira volta, no primeiro turno. Mas também o peronismo vai começar a dividir-se porque tem menos governadores do que nunca desde 1983. Tem apenas 11. Um deles, chave, é Axel Kicillof,
kirchnerista da província de Buenos Aires, onde vivem 40% dos argentinos. Mas há outros 10, que não são todos eles kirchneristas, e alguns estão mais próximos das ideias conservadoras de Milei do que das ideias revolucionárias da Cristina. Uhum. Andrés, passando aqui a numeralha, né, da eleição, né, a gente já tinha destacado em outras edições de que foi o segundo menor comparecimento desde a crise de 2001, né, no primeiro turno, e a gente teve um menor comparecimento ainda agora no segundo. Né, o primeiro turno foi de 71,1% dos eleitores habilitados e no segundo 76,3%. E o Milei foi eleito com 14,4 milhões dos votos, em números absolutos foi o presidente com o maior número de votos da história da Argentina. E daí, vendo, né, o mapa eleitoral pelas províncias, né, ele venceu o Massa em quase todas as províncias, excetuando-se a província de Buenos Aires, Santiago del Estero e a província do Chaco. Né? E na cidade autônoma de Buenos Aires, o Massa conseguiu a vitória apenas na Comuna 8, né, que fica ali no extremo sul, entre as Vigas Soldati, Lugano e Riachuelo. Eu queria que você falasse um pouco das suas impressões e surpresas em relação à distribuição dos votos. Nós vemos pela primeira vez um partido político argentino, ou um líder, cujos votos não dependem da classe. Na Argentina, o voto sempre dependeu da classe. Isto pode parecer óbvio, mas não é. Quando vocês olham para o mundo, veem que as propostas políticas, a oferta divide-se entre esquerda e direita, até no próprio Brasil. Sempre é um componente de classe. No Brasil, o componente também regional e racial. Mas na Argentina era provado, era explícito e era aceite que quando subia o rendimento de uma pessoa ou família e subia a educação formal, descia a propensão para votar o peronismo. E vice-versa, o peronismo era votado por aqueles que tinham menor rendimento e menor educação formal. Milei é indiferente à classe. Ele conseguiu tantos votos nas favelas como nos bairros fechados, nos countries e nas vilas. É um fenômeno impressionante que não é fácil de encontrar no mundo. Isto não quer dizer que o seu voto seja indiferenciado. Ele teve muito mais apoio entre os jovens que entre os velhos. E bastante mais apoio entre os rapazes, entre os homens, que entre as mulheres. Depois, o voto geográfico original dele foi um voto antiporteño. Podemos dizer, ele ficou no terceiro lugar na cidade de Buenos Aires e na província de Buenos Aires, mas arrasou em 16 províncias, nas primárias. 16 sobre 24, é muita província. Na última eleição, ele ganhou 21 de 24, quer dizer que o seu voto tornou-se também cego à geografia. Ele conseguiu melhores resultados na Argentina produtiva, na faixa central, mas também ganhou nas províncias peronistas. E na província de Buenos Aires, onde não ganhou, perdeu por muito pouco. O que é muito pouco? A diferença que ele conseguiu sobre Massa na província de Córdoba é 7 vezes maior do que a diferença que Massa conseguiu na província de Buenos Aires sobre ele. Quer dizer que a segunda província argentina, que é um quarto da primeira, contribuiu 7 vezes mais para a sua vitória que a província de Buenos Aires teria contribuído para a sua derrota. É impressionante este nível de universalização do apoio a Milei, que para a democracia ocidental é um perverso autoritário. E para os argentinos não é. É a alternativa ao desastre econômico. Andrés, pegando um pouco o gancho dessa sua última resposta, que falou em juízo político, em impeachment e na província de Buenos Aires, eu há alguns dias entrevistei o Carlos Paim e perguntei para ele se ele achava justamente que o Milei tinha condições de terminar o mandato, uma vez que quase todos os presidentes não peronistas não terminaram o mandato. E que o Macri terminou, segundo a explicação dele, porque ele tinha a província de Buenos Aires. Ou seja, colocando aí um cenário não muito positivo para o Milei. Mas também, por outro lado, como você mesmo disse, ele teve uma votação significativa na província de Buenos Aires, né? A gente poderia, assim, calcular qual vai ser a trégua que o Milei vai ter para começar a governar, para começar a fazer as suas reformas sem
sem que a população saia às ruas, sem que haja um descontentamento, uma desilusão, uma vez que o seu público eleitor é um público muito exigente, né? E votou muito bravo, muito enorrado, né? É assim, ele vai ter uma lua de mel muito curta, vai ter que mostrar resultados. Resultados são de vários tipos. Resultado econômico não terá. Inicialmente ele já advertiu que os primeiros 6 meses vão ser muito duros e que o resultado dos ajustes será uma inflação mais alta. Então ele pode mostrar resultados simbólicos em áreas da batalha cultural, por exemplo, para satisfazer os eleitores, pode rediscutir o aborto. Mas na prática ele não foi votado por isso. Ele foi votado na primeira volta por 30% dos argentinos, aqueles 26% que se acrescentaram depois não estão interessados em reabrir aquela discussão. Então ele pode ir procurar os culpados por esta situação. Pode ir detrás daqueles que são considerados responsáveis. Por exemplo, a Cristina Kirchner, e tentar metê-la na prisão. Também pode dar mensagens de exemplaridade. Por exemplo, de ser um presidente de baixo consumo, que caminha pela rua, se mistura com a povoação, que não tem custódia. Mas é muito complicado fazer isto num país como a Argentina, onde, dizias muito bem, Silvia, que as pessoas estavam enojadas, estão zangadas, então é melhor ter cuidado. Qual é a alternativa? A tradicional. Enquanto a gente está zangada porque os resultados não chegam, ele faz coligações no Congresso para não ser destituído. Presidentes destituídos, na realidade não chegaram a ser destituídos, dimitiram-se antes. Alfonsín em 89, De la Rúa em 2001 e Macri, como corretamente disse o Pañi, aguentou-se porque tinha a província de Buenos Aires para uma aliada. Mas Milei não tem a província de Buenos Aires. Então, a minha presunção é que ele vai ter que brigar com Kicillof. A luta que vem é entre presidente da nação e governador da província de Buenos Aires. E Milei só pode ganhar se dividir o peronismo, conseguir para ele o apoio dos governadores do interior. Se ele não consegue dividir o peronismo, não consegue terminar o mandato. O não peronismo não tem força na rua, nem nas instituições, como para fazê-lo acabar o mandato com o ajuste que ele tem que fazer. Ele precisa de peronistas. E ele sabe, e sabemos que ele sabe, porque está a nomeá-los. Está a nomear vários funcionários que vêm de Córdoba, a maior província governada pelo peronismo, a seguir a província de Buenos Aires. Mas é uma província independente que nunca foi kirchnerista. Então ele espera articular de aí o peronismo do interior para conseguir apoio legislativo que tanto precisa. Tudo isto é muito complicado, tem muitas opções, mas são todas insuficientes. Ele terá que tentar todas, uma por uma ou todas à vez. Você citou, né, a importância da província de Córdoba nessa eleição, né, que teve, né, no primeiro turno a figura do seu governador, o Juan Schiaretti, né, que estava se postulando à Casa Rosada. E justamente criou-se, né, uma cisão no peronismo e ele, inclusive, deve sair, né, do Partido Justicialista. Né? E, por outro lado, também, eu queria que você abordasse o peso, né, do macrismo para a formação do gabinete do Milei, né? Porque já estão aí ventilando diversos nomes, alguns já confirmados, de pessoas que participaram do governo de Maurício Macri, que terminou há 4 anos. Ainda não conhecemos o gabinete, porque pessoas confirmadas já foram desconfirmadas. Habitualmente são desconfirmadas pela comunicação social. Elas foram confirmadas pelo Milei via Twitter e desconfirmadas pelo Milei via televisão. Quando desde dezembro Milei tomar posse, saberemos quem constitui o seu gabinete. Pelos rumores, podemos acreditar que haverá uns quantos que venham do coração do macrismo. A começar pela Patrícia Bullrich, mas ela tem uma certa autonomia do Macri. Depois, algumas pessoas nos segundos níveis. E há quem pense que Macri está se a preservar para o segundo tempo. Não ele, mas as suas pessoas, as suas equipas. Porque um gabinete inaugural de um governo em crise, como necessariamente o governo que toma posse na Argentina de hoje, não dura muito. Está aí para incendiar-se. Então a expectativa é ter recâmbio. Quem vem depois, a seguir, daqui a 4 meses ou a 6 meses, quando o pior do ajuste já tiver acontecido, então alguém tenha que fazer a parte da reconstrução. Neste momento, Milei o que tem feito é deixar ao lado a sua vicepresidenta, que é a pata conservadora da sua aliança. Milei liberal libertário, a sua vicepresidenta era conservadora nacionalista. Não lhe deu nada.
depois de ter dito durante a campanha que ele levaria as pastas de segurança e defesa. Vamos ver se com o Macri é também assim. Até agora houve avanços e recuos, e por vezes parecia que o Macri conseguia muitos ministros, por vezes nenhum. Até desde dezembro não saberemos. E depois, quando saibamos, não saberemos por quanto tempo sabemos, porque é provável que muitos ministros durem pouco tempo. É muito clara esse afastamento inicial da Victoria Villarruel desde o dia da vitória, né? Porque nos dois discursos que Milei deu, um dentro do bunker e o outro do lado de fora, ele estava cercado de mulheres importantes na vitória dele, como a Karina, a irmã, a Fátima Flores, namorada, enfim, a Píparo, mas a Victoria Villarruel não estava. E nós, jornalistas, reparamos que quando terminou os discursos e o Milei se retirou lá para o quarto dele, a Victoria Villarruel desceu e começou a dar entrevistas aleatórias a todos os jornalistas que estavam lá. Me pareceu um ato assim de alguém que, sabe, fui esquecida, então vou sair falando, sabe? Não sei se isso é premonitório ou não do que vai acontecer com ela. Pode ser, e pode ter sido esquecida porque ela teve uma logografia, umas imagens com o V do seu nome, que foram muito prominentes em alguns atos de campanha. Ela fez uma campanha diferenciada e parece que foi sem autorização do Milei. Portanto, ele está agora a fazer com que ela pague por aquela ousadia. Que não sabemos se ela vai continuar a pagar por todo o tempo que Milei seja presidente ou será perdoada, eventualmente. O que sabemos é que neste momento ela não tem intervenção na estratégia do candidato, do presidente eleito, nem na nomeação dos ministros. E no Brasil vocês podem achar que isto antecede ou pronostica uma presidenta. Durante 8 vezes em 130 anos, os vice-presidentes brasileiros viraram presidentes. Na Argentina costuma ser o contrário. Os vice-presidentes demitem-se antes do presidente. Os presidentes são muito desconfiados e mandam o vice-presidente ser candidato para governador em alguma província ou então forçam a sua demissão. Vamos ver se Victoria Villarruel segue o destino dos vice-presidentes argentinos ou dos brasileiros. Falando em ausências, Andres, também chamou muita atenção, né, o abandono, vamos dizer assim, né, tanto do Alberto Fernandes quanto da Cristina Kirchner ao Sérgio Massa, né, e o próprio candidato derrotado que anunciou, né, a sua saída da vida pública, e também não sabemos se ele vai cumprir com essa promessa. Mas eu queria que você desse, né, a sua opinião em relação ao futuro, né, do kirchnerismo, principalmente na figura dos ex-presidentes. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner não é que abandonaram Massa, mas ele pediu para eles não participarem da campanha, porque eram mochilas de chumbo. Era muito complicado e muito pesado levá-los em cima. Portanto, eles esconderam-se também por necessidade própria, para o Massa fazer a melhor campanha possível. Isto não quer dizer que Cristina desejasse que ele ganhasse. Muita gente que pensa que ela atingiu os seus objetivos. Manter a província de Buenos Aires para seu filho político, Axel Kicillof, e manter a maioria no Senado, que a blinda, que a protege de tentativas de perseguição política. Agora vamos ver como é que ela faz com a justiça. Ela já tem uma sentença, uma condena numa causa e tem várias outras causas abertas, como também o presidente Macri. O que vai ser Alberto Fernandes? Ele não tem causas judiciais. O Alberto Fernandes é um mestre na toma de indecisões, mas não cometeu delito, pelo menos por enquanto não há nada nem provado nem suspeito. Ele já disse que vai para a Espanha dar aulas. Ninguém sabe muito bem de quê, mas os ex-presidentes encontram sempre alguma coisa. Enquanto a Cristina, ainda não disse o que faria. Se vai para a Patagônia, se fica na cidade de Buenos Aires. Eu duvido muito que ela vá para fora do país, exceto que seja para Cuba, onde ela passou algum tempo a tomar conta da filha que estava doente. Andrés, a gente tem que diferenciar um pouco o que o Milei dizia quando ele tinha 15% dos votos do Milei eleito, né? Mas eu me lembro que naquela época, quando ele estava começando a campanha, perguntava-se para ele sobre essa questão de não ter maioria no Congresso, das dificuldades para aprovar leis. E aí ele dizia, eu não me importo em nada com isso, porque eu vou ser eleito presidente e se eu não quiser passar nada pelo Congresso, eu chamo um plebiscito.
ou convocam um referendo. E várias vezes ele repetiu isso, a Diana Mondino, algumas outras pessoas próximas a ele repetiram essa possibilidade. Acontece que a lei argentina, a Constituição argentina, não prevê esse tipo de coisa, né? Mesmo para você convocar uma consulta popular, você precisa passar pelo Congresso. Nesse sentido, eu pergunto, há alguma possibilidade de haver avanços contra as instituições democráticas, uma vez que ele se sinta contrariado? E aí vale para o Congresso, vale para a Justiça também? Existe a possibilidade. De facto, há quem pense que a Argentina tem no seu futuro o Peru. E o Peru teve um presidente que não tinha consenso no Congresso, decidiu fechá-lo, Alberto Fujimori, em 1972, e um presidente que chocou contra o Congresso foi destituído, Pedro Castillo, este mesmo ano. E é provável que Milei corra essa sorte, ou tente fechar o Congresso, ou seja destituído pelo Congresso. Não são as únicas possibilidades, sempre pode construir uma coligação, que já falamos. Mas se ele não conseguir, está em problemas. E é mais fácil para o Congresso destituir que para ele fechar o Congresso. Porque para tomar uma medida desse tipo precisa força. E a Argentina não tem forças armadas nem com capacidade, nem com vontade de fazer um golpe de Estado ou um autogolpe. Não tem com quem. Portanto, a Argentina está condenada à democracia, porque não tem forças armadas que possam decidir o contrário. E então o presidente tem que lidar com o Congresso de maneira civil e constitucional. Quem pode interferir é a rua. Mas alguém se imagina que se possa governar através da rua? A rua derruba governos, não governa. Andrés, já no dia seguinte à sua vitória, né, na última segunda-feira, dia 20 de novembro, que na Argentina é o dia da soberania nacional, feriado inclusive, ele anunciou, né, a agenda privatizante, né, que foi um dos motores da sua campanha. E entre uma das estatais que ele pretende, né, privatizar está a YPF. E agora temos aqui no estúdio também o Felipe Nobre Figueiredo, que estava preso no trânsito por conta do show da Taylor Swift e que quer fazer um complemento a essa pergunta. Isso, professor, primeiro um prazer falar de novo com o senhor. Então, o que o Matias estava falando, né, sobre a privatização da YPF, queria que o senhor também comentasse sobre a possibilidade do fim do ensino universitário gratuito na Argentina, né, que é algo muito forte para a sociedade, porém o Milei já disse que pretende acabar com isso, que pretende iniciar esse processo de privatização, ou pelo menos de uma abertura, né, do ensino universitário. É uma boa pergunta que o próprio Milei tentou responder 3 dias antes das eleições. Ele fez o último spot da campanha a dizer: fizeram contra mim uma campanha de medo, mas não é verdade que eu vou privatizar a educação, não vamos privatizar a saúde, não vamos privatizar isto e aquilo. O único que nos comprometemos a fazer é acabar com a inflação e com os privilégios dos políticos. Ele disse isto, está online. O que vai fazer é outra discussão. Mas está bem colocada a questão na universidade, porque na Argentina a escola primária e secundária depende das províncias. Não é o Estado federal que decide. As universidades, a maioria são federais, mas são autônomas. São as próprias universidades que decidem se cobram uma propina ou não. Propina é como é chamado aqui em Portugal, não sei se no Brasil vocês também falam assim. É a matrícula universitária. Os estudantes pagam ou não pagam. Quem decide é a universidade. O que o Estado pode fazer é dizer: eu não te mando mais dinheiro, desenrasca-te. Isso veremos. Mas, em princípio, não corresponde à autoridade do governo federal decidir se as universidades cobram ou não cobram aos seus estudantes. Só para aclarar, né, o falso cognato, que propina no Brasil seria o mesmo que na Argentina é a coima, né? É o suborno. Exatamente. Aqui em Portugal é muito legal a propina e pagam os estudantes da universidade. Enquanto que na Argentina propina é gorjeta, né? Então... Tal e qual. Professor, aproveitando, né, que o Matias e a Silvia, né, cobriram bem a parte de política interna, depois a gente vai até, enfim, pode retornar, mas falando agora na questão da política externa argentina sob Milei, né, começando pelas relações com o Brasil, né, o que a gente pode esperar
se essas declarações do Milei sobre, né, não vou me reunir com Lula porque o Lula é comunista, o Lula supostamente não seria nem convidado para posse, enfim, tudo isso é bravata, ou nós realmente teremos um condicionamento ideológico das relações Argentina-Brasil? Inclusive, né, o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse que recebeu um telefonema do Milei, estará na posse do Milei junto com governadores e deputados brasileiros. Enfim, começando pelas relações Argentina-Brasil, o que a gente pode esperar? E só queria fazer um complemento também à pergunta do Felipe, e até retomando uma fala sua no especial do Mercosul, no qual você se referiu, né, que a relação com o Brasil é uma política de Estado na Argentina. E a gente tem agora na figura do Milei talvez o presidente mais anti-Estado que a Argentina já viu. Como fica essa relação também? É assim, bravata e descontinuidade, é o que a gente esperaria. Mas vejam isto, Milei disse em público que Lula era comunista e corrupto. Disse-o, está gravado. Mas depois disso, a sua chanceler nomeada e a sua vice-presidente eleita foram falar com o embaixador do Brasil em Buenos Aires para dizer: olha, não levem em sério, nós queremos continuar a fazer comércio convosco, isto vai se resolver. E é verdade que Milei falou com Bolsonaro, e está filmado, e convidou, e Bolsonaro vem a Buenos Aires com a família. Mas há lugar para Lula também. Existe até a possibilidade do atual embaixador Daniel Scioli ficar em Brasília, que é alguém que tem boas relações com Lula e com Bolsonaro. Tudo isto resolve-se, vejam vocês, com um pouco de carinho. Se Lula vier com um cãozinho e abraçar Milei e deixar o Milei fazer festas no cão, ficam amigos para toda a vida. É assim de simples que se define a política externa argentina neste momento e enquanto durar este presidente. Eu acho que, diferentemente do Alberto Fernandes, o Lula não tem um cachorro. Falta um isso é um problema diplomático sério. Falta um Dylan. Mas só queria complementar aqui que, de fato, essas coisas foram ditas e tudo mais, mas ontem o Milei fez uma declaração, talvez pressionado aí por essa negociação toda que estava havendo entre Diana Mondino, embaixador do Brasil, o próprio Scioli em Brasília. Ele disse que se Lula vier, será muito bem recebido. Então é praticamente certo que ele será convidado. Agora, como é que vai ser o tratamento dele com relação ao tratamento do ex-presidente Bolsonaro é outra história. E também tem que ver, né, como que o Itamaraty está se organizando para isso também, né? Porque já tem, né, vozes dentro do Ministério das Relações Exteriores do Brasil que acham que o Lula não deva ir à posse, né? Mas se o Brasil tem uma política de Estado, tem que continuá-la. Quem poderia descontinuá-la é o personagem imprevisível da Argentina. O Brasil é conhecido por ter mais estabilidade, embora com o Bolsonaro tenha tido menos. E, professor, o Matias citou o especial do Mercosul, que o senhor participou quando nos conhecemos. O Mercosul corre risco de ser implodido com o Milei, né? O Milei já falou que vai buscar acordos por fora, né? O Luiz Lacalle Pou já tem buscado isso, né? O acordo Uruguai-China, enfim, e aí tenta-se costurar o acordo Mercosul-União Europeia ainda esse ano, o que, salvo engano, o senhor disse lá na conferência do Fórum de Copacabana no Rio de Janeiro que é algo muito improvável, né? Que sai esse ano. Enfim, Mercosul pode ser implodido ou não? Não é impossível, mas é muito improvável. O Mercosul tem muita inércia e construiu uma das poucas coisas que ainda ancoram as políticas externas dos nossos países, que é a tarifa externa comum. É certamente violada, é perforada, a fronteira é porosa, mas está aí. Os países membros não conseguem ter uma política tarifária diferente do resto, pelo menos formalmente. Agora, a Argentina poderia fazer, ou tentar fazer acordos sozinha, unilateralmente com outros países do mundo. O problema é que o Brasil é 80% do Mercosul. Quando o mundo olha para o Mercosul, vê Brasil e a seguir o resto. E ninguém quer ofender o Brasil. Por isso que a China não aceita um tratado de livre comércio com o Uruguai. Por isso que Estados Unidos não aceitaram um tratado de livre comércio com o Uruguai. Gostam muito do Uruguai, quem é que não gosta? Mas quem conta é o Brasil. E os países grandes, as grandes potências, não vão querer ofender o Brasil. Se para o Brasil o Mercosul for uma questão estratégica, nem a China, nem a Europa, nem os Estados Unidos vão meter-se aí. Ninguém vai preferir a Argentina por sobre o Brasil. Ainda menos com este presidente que provocou todos.
Houve um movimento aí por parte do presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, que telefonou para o Milei durante a semana, e conversou com ele sobre o Mercosul. Obviamente ele exteriorizou essa questão da China, a frustração de não conseguir, mas os dois parece que entraram em acordo, se entenderam bem com relação a uma necessidade de haver uma reforma do Estatuto do Mercosul que permita alguma flexibilização nesses tratados com outros países, né? Então aí nesse caso eu acho que a gente poderia supor que o Milei está repensando essa ideia de simplesmente sair do Mercosul, né? Porque ele mesmo saiu da conversa dizendo que foi muito produtiva. É assim, ele não entende muito de direito de comércio internacional, e estou a ser compassivo. Quem entende mais é Diana Mondino, quem será a sua chanceler. E ela já disse que liderará uma diplomacia comercial. Obviamente quer reformar e abrir o Mercosul, mas não destruí-lo, porque é um custo reputacional destruir uma organização que foi construída ao longo do tempo e que não é mal vista pelo mundo, mesmo que seja fechada e inefetiva. Então a minha impressão é que Milei eventualmente delegará isto nos presidentes amigos e na sua equipa da chanceleria, liderada por Diana Mondino. Tudo isto pode mudar de um dia para o outro, já vimos ministros a subir e a cair. Mas, entretanto, a minha impressão é que ele será muito pragmático nisto, como está a ser pragmático em outras coisas também. Como está a ser pragmático nos seus acordos com a Justiça e reunião do seu ministro com o Poder Judicial, como está a ser pragmático quando parece entregar ministérios para Macri e a Bullrich, como está a ser pragmático quando negocia com o peronismo. Afinal, ele era um personagem para a campanha, mas para ser presidente tem que fazer o contrário do que prometeu. Para ser eleito presidente tinha que ser amador. Para ser presidente tem que profissionalizar-se. Este é um trabalho sério, tempo completo. Andes, ainda sobre o Mercosul, um dos chefes de campanha do Milei, o Iñaki Gutierrez, em entrevista à rádio Nhanduti do Paraguai, disse que o país vizinho será, né, um dos principais aliados da Argentina durante o governo Milei. E pensando na própria continuidade do Mercosul, e lembrando, né, que teremos eleições no Uruguai no ano que vem, e que as pesquisas de momento apontam, né, uma possível vitória da Frente Ampla, né, que é a oposição à esquerda, deve ter, né, uma possível divisão do bloco, né, entre Argentina e Paraguai, e Brasil e Uruguai. Eu queria que você falasse um pouco da relação do Javier Milei com os países vizinhos, também nesse contexto, né, dos diferentes polos ideológicos no nosso subcontinente. É impossível antecipar, porque Milei não é Bolsonaro. Ele age em função de uma série de circunstâncias que são muitas vezes afetivas, não ideológicas. Mas isso pelo lado da Argentina. Pelo lado do Uruguai, foi o Frente Amplio, quando governou 15 anos esse país, que tentou fazer o acordo de livre comércio com os Estados Unidos. A esquerda do Uruguai é livrecambista. Eles querem que o Mercosul deixe de ser uma mochila de chumbo, um lastre, dizem eles, que só puxa para baixo. Então aqui não há grande diferença na política externa uruguaia. Eles são um país muito estável, não tiveram Bolsonaros nem Mileis, e pelo que sabemos vão continuar a tentar fazer o que sempre tentaram, comerciar mais com o mundo. Nesse aspecto, a esquerda uruguaia será compatível com o que quer fazer Milei. E, professor, agora indo um pouquinho mais ao norte, né, o Milei disse que o nosso alinhamento geopolítico é com os Estados Unidos e Israel. Né? Ao mesmo tempo, ele chamou Biden de socialista, ganhou o parabéns do Donald Trump antes do parabéns do Joe Biden, especula-se que ele possa ir aos Estados Unidos antes mesmo da posse, enfim... E o próprio Trump ir à posse também. Isso. Então, como o senhor vê as relações Argentina e Estados Unidos aí para os próximos, pelo menos, um ano, né, que é enquanto a gente vai ter Milei na Argentina e Joe Biden nos Estados Unidos? É sempre uma salada ideológica. Mas nos Estados Unidos há muitas posições. As mais contrastantes são aquelas que dividem Trump de Biden. Mas dentro de qualquer governo deles, por exemplo, atualmente, o Departamento de Estado é muito amigo da Argentina. E o Departamento do Tesouro não é. O Departamento do Tesouro está farto da Argentina, que faça promessas e não pague as dívidas. E aquele que gere
a relação com o Fundo Monetário. O Departamento de Estado está sempre a tentar que o Departamento de Tesouro seja mais bonzinho com a Argentina. Há diferenças internas. Milei não deve conhecer muito disto, mas a sua chanceler conhecerá. Então isto será gerido por profissionais. Se aqui não houver um capricho do presidente para mandar embora as pessoas que vão tratar disto, em princípio as relações de política externa e comerciais internacionais serão geridas por pessoas que entendem disto, que estão habituadas a conversar com outros adultos. Eu não estaria muito preocupado. Andrés, ainda em relação aos Estados Unidos, né, uma das bandeiras da campanha do Milei foi a dolarização, né, enfim, e a tentativa, né, de substituição do peso argentino pelo dólar estadunidense, né? E recentemente, né, o economista-chefe do Institute of International Finance, né, o Robin Brooks, mostrou um gráfico de que quando da eleição do Macri houve um boom, né, de entrada de capital estrangeiro na Argentina. E ele acredita que isso não acontecerá justamente por conta da dolarização, que, na visão dele, espantaria, né, os investidores estrangeiros que não buscam, né, soluções milagrosas. Na pauta econômica e em relação também à moeda estadunidense, qual que é a sua visão? Infelizmente, quando tomou posse Macri, não houve uma explosão de investimento estrangeiro. E desta vez também não haverá. A Argentina continua a ser um país que oferece oportunidades de nicho. Não tem estabilidade macroeconômica e dificulta a repatriação do investimento. Quem ganha dinheiro na Argentina tem dificuldade para levá-lo de volta para o seu país. Mas tem áreas muito rentáveis. Petróleo, gás, várias tecnológicas, economia do conhecimento, as economias verdes e energias renováveis. Para além do campo, naturalmente. Quer dizer que sempre haverá nichos, espaços que podem encontrar os investidores internacionais para fazer ganhos, para fazer negócios na Argentina. Mas desde que não se resolva o que nós chamamos cepo, que é a impossibilidade das pessoas levarem o seu dinheiro de volta para fora, não haverá grandes investimentos na Argentina, não existe essa possibilidade. Ninguém põe dinheiro para não poder depois retirá-lo. Estávamos falando da relação com o Brasil e de como isso está sendo manejado aí pelas forças diplomáticas, mas há também uma outra questão internacional, de relações internacionais, que a Argentina precisa resolver, que a nova gestão Milei precisa resolver, que é a questão da China, né? A China foi mencionada primeiro naquela entrevista para Bloomberg, dizendo é um país comunista, não vou me relacionar com países comunistas. E Milei deu uma explicação um pouco simplória aí nesse caso, dizendo não vai haver nenhum impedimento para que privados, né, comerciantes privados de Argentina e China façam comércio, mas eu não vou me reunir com o chefe de Estado, chefe de governo da China. Como se fosse possível isso, né? Os países se relacionam comercialmente, obviamente por conta da necessidade de privados, mas os regramentos, as regulações, a aduana, a fronteira, tudo isso o Estado precisa participar, né? E essa questão da China me parece que ser o grande obstáculo, né, nas relações internacionais nesse começo de mandato do Milei, não? E nós sabemos que para os chineses as coisas que se dizem são sérias. As palavras valem, eles apreciam muito o respeito, mas apreciam mais os interesses. A China dificilmente vai tomar uma decisão baseada numa declaração. E eu presumo que Milei vai fazer o mesmo que está fazendo em outras áreas. Vai deixar que os adultos tratem da relação com a China. Será sua chanceler, serão equipas especializadas, não haverá interrupção do comércio. Se calhar ele nunca se reúne com Xi Jinping, mas também qual é a necessidade? Não é por aí, pelos encontros pessoais com esse tipo de pessoas que valorizam diferente as questões emotivas. Na América Latina, o contacto pessoal, físico, o abraço e o convívio são importantes. Com a China, não. Eles conduzem-se de outra maneira. E então é possível que Milei possa ser prescindível na relação necessária com a China, que é independente das boas relações pessoais entre os governantes.
O senhor está se referindo aos adultos aí no caso, né? A Diana Mondino, eu já entrevistei ela mais de uma vez e me parece uma excelente economista e é um pouco a avaliação que as pessoas têm dela, né? Uma pessoa que conhece muito economia, que, enfim, é muito competente no que faz, mas que na área de relações exteriores não está exatamente em sua salsa, né? Enfim, não conhece muito o meio, não? Não é especialista nessa área, mas tem alguns ao lado dela, entre eles o ex-chanceler Jorge Fori, que foi um chanceler do Macri, que foi aquele que liderou a assinatura do acordo de princípio com a União Europeia. Sim. Toda a diplomacia macrista está a trabalhar com a diplomacia mileísta, se é que tal coisa existe. Estão aí muitas pessoas que conhecem o mundo, que foram funcionários, que foram embaixadores, que foram chanceleres, e estão a colaborar com este governo, a um pool de funcionários experientes no mundo, que pode colaborar desde que sejam convidados e sejam permitidos. E, por enquanto, Milei não parece estar interessado nesses detalhes dos funcionários menores. Mas só poderemos dizer, a partir de dezembro, quando ele defina seu gabinete, saibamos quem é que manda. Professor, vocês falaram bastante da Diana Mondino e ela disse que a Argentina, ela foi categórica nessa declaração, né, de que a Argentina não vai mais entrar no BRICS. Essa declaração você acha que se mantém? Você acha que pode voltar atrás? E principalmente, qual seria as eventuais perdas e ganhos da Argentina entrar ou não no BRICS? Essa é a minha maior curiosidade. Eu não temo pelo Mercosul, não temo pelas relações pessoais, podem ser reatadas ou podem ser prescindidas. Os BRICS é uma decisão que o governo argentino tem que tomar. E ainda não fica claro qual vai ser. Eles prometeram sair, sem ter entrado, prometeram não aceitar o ingresso. É um custo desnecessário. Estar nos BRICS não significa enfrentar-se com o Ocidente, não significa brigar com os Estados Unidos. A Índia é um membro fundador dos BRICS e aliado dos Estados Unidos porque é inimigo da China. Quer dizer que há muita margem política, muita margem de manobra e um grande foro que não é conveniente desaproveitar. É irracional, é tonto retirar-se dos BRICS tendo ingressado gratuitamente. Mas vamos ver se aqui prevalece ainda a promessa feita na campanha e o dogmatismo ou o pragmatismo que estão a mostrar já em várias outras áreas. Andrés, queria fazer uma pergunta que não deixa de permear toda a conversa sobre o Milei, um pouco como tisme, né? Um pouco como algo que parece leve, né? Mas que demonstra talvez um certo desequilíbrio mental do presidente eleito, né? Essa questão dele com os cachorros. Os cachorros... Não, eu tenho que perguntar. Cada um tem uma opinião sobre isso. A partir do momento que um cachorro morre, ele sai a buscar uma médium. A médium existe, foi entrevistada, está dando conselhos no governo. Os filhotes também dão conselhos no governo, segundo as entidades que eles encarnam, porque agora não só encarna o Conan, encarna também o Rothbard, o Adam Smith... devemos nos preocupar com um presidente inestável psicologicamente? Bem, eu tenho uma amiga que alguma vez, quando esta questão foi colocada, me disse: olha, ele é neurótico, é uma pessoa que chora na televisão, que tem afeto pelos seus cachorros, mas nós tivemos governados por psicóticos até agora, por pessoas que faziam mal aos seus próprios filhos e careciam de sentimentos para sentir culpa por isso. A própria Cristina reconhece que a sua filha pode ter adoentado por causa de ter sido metida nas empresas que depois foram investigadas por corrupção, e o filho do Carlos Menem, por exemplo, claro, foi, dizem alguns, sim, assassinado por causas políticas externas relacionadas com o Medio Oriente do seu pai presidente. Não sabemos. A coisa é que eu levei isto um pouco a sério, a pensar, sim, uma pessoa que chora em câmara e quer os cachorros não é tão grave assim. Há coisas piores. Chama a atenção, é muito pintoresco. A gente olha para isto e diz: olha, nos países desenvolvidos isto não acontece. Não sabemos se não acontece. Não mostram. Aqui está um tipo a mostrar o que é. Um tipo que tem 4 filhos com patas, como chama. Ele fala em 5. Mas é estranho ainda, porque um está morto. Mas senta o pé do divino, como terás ouvido. Senhor. Não, mas é que existe o Conan 2. Esse é o grande mistério. São 5 clones. É o Clonan. Estão todos clonados, são todos clones do Conan. Sim, mas um deles, Andrés, chama Conan, é o Conan 2, e que nunca apareceu.
ele está em um lugar reservado. Tem proteção especial, tem a custódia presidencial, tudo para ele. Essas são coisas muito engraçadas que são parte da telenovela latino-americana quando falamos em política. Não sei quanto vai afetar. Eu sou politólogo, não psicólogo, tudo isto diverte-me, mas verdadeiramente preocupa-me mais a relação que ele vai ter com as pessoas. E por enquanto isso é bastante imprevisível. Com os cães é muito mais previsível, mas isto já é importante. A diplomacia canina, como a diplomacia do ping-pong, isto ajuda a reatar, a estabelecer relações humanas. Se os dirigentes estrangeiros sabem aproveitar isto, como Alberto Fernández aproveitou com Dylan, se calhar há uma maneira de entrar no personagem e chegar a acordos com ele. Andes, para os mais nacionalistas também pegou muito mal que os cachorros do Milei sejam mastins ingleses, né? E não dogos argentinos, né? Já que é para pensar, né, num cachorro de grande porte. E falando da relação com o Reino Unido, né? E acho que uma das pautas de maior consenso que tem na Argentina é a posição em relação às Malvinas. O que você acha, o que você espera, né, do governo Milei em relação a esse pleito argentino? Nada muito diferente. A Diana Mondino já disse que não iam fazer grandes alterações depois do burburinho que levantou aquela declaração de Milei de que admirava a Margaret Thatcher. Imaginem, ganhou as eleições presidenciais na Argentina alguém que diz admirar a Margaret Thatcher e odiar o Papa. Mas ele é pragmático, já fez paz com o Papa, já se reconciliaram, pediram perdão, falaram no telefone. E a Margaret Thatcher ele fez alguma explicação. O que explica isto? A juventude. 30% dos eleitores argentinos têm menos de 30 anos. Não fazem ideia do que foram as Malvinas. Nem se lembram da explosão econômica de 2001. É um mundo novo a quem Milei fala. E nós, os velhos, não entendemos. Por isso muitos tivemos dificuldades em ver chegar o Milei. Ele fala para pessoas que não somos nós, que são muito mais novas e que têm na cabeça apenas o século XXI. Bueno, Andes, agradecemos demais a sua presença aqui nessa edição do Xadrez Verbal, enfim, trazendo muito substrato, né, para a questão da eleição do Javier Milei. E como é de uma tradição aqui do programa, o convidado sempre deixa, né, uma recomendação cultural, enfim, pode ser um livro, filme, para que o nosso público corra atrás. Não precisa ser necessariamente relacionado ao tema que você falou, é de livre escolha. Muito bem, já que estamos a falar dos malucos, vou recomendar uma obra de um psicólogo que não trata de malucos. Trata das razões pelas quais as pessoas comuns temos grandes desacordos ideológicos. Ele chama-se Jonathan Haidt, The Righteous Mind, em inglês. O cérebro daqueles que estão no certo, daqueles que estão corretos. E é muito interessante porque ele explica que a direita e a esquerda têm uma base natural nos nossos instintos primitivos, como as papilas gustativas. Nós temos sentido moral. E a direita o que faz é desenvolver um sentido moral mais alargado que a esquerda. A esquerda só tem não fazer dano é ser recíproco. Enquanto a direita tem também o nacionalismo, tem a religiosidade e tem a lealdade à comunidade, menos individualista. Isto pode ajudar a entender estes fenómenos que estamos a viver agora nos nossos países, e não só. Muito bem, muito obrigada. Muitas graças, Andrés. Hasta las Silvia, próximas. Matias, Felipe. Muito obrigado, professor. Sempre bom falar com o senhor. Muito obrigado. E que para quem quiser acompanhar mais o trabalho do Andes Malamud, entra lá no perfil dele no Twitter, @Andes sem acento Malamud, com o D mudo no final. E eu gostei da bio, né? Que ele é de Olavarria e colocou República Ocidental do Uruguai, né? Fazendo um trocadilho. Sou uruguaio aspiracional. Bem, a gente segue o nosso peão aqui pela quebrada latino-americana, ainda falando de eleições, mas das que virão, né? Já que ano que vem os uruguaios irão às urnas, né, para escolher o seu novo mandatário ou mandatária. E no momento, né, tivemos aí uma pesquisa publicada pela Usina de Percepción Ciudadana, no qual
45% dos eleitores votaria no candidato da Frente Ampla, que ainda não foi escolhido, né? Inclusive eu e a Silvia estávamos falando, né, das possibilidades dos nomes, enquanto 27% votaria no candidato do Partido Nacional, que daí nem sabemos, menos ainda, né? Só lembrando que não tem reeleição no Uruguai. Isso, né? O Lacalle Pou não pode ser candidato. Não tem reeleição consecutiva. Sim, isso. Né? Bem corrigido. Até porque tal qual o Chile também. O Tabaré Vázquez, né? O Tabaré Vázquez teve 2 mandatos. 2 mandatos intermediado pelo Pepe Mujica. Mas daí é uma questão de percepção também nessa mesma pesquisa, não é de intenção de voto, mas é de quem acha que vai ganhar, e daí aumenta, né, a porcentagem de uma possível vitória da oposição à esquerda, né, já que 61% dos entrevistados acredita que a Frente Ampla ganhará as próximas eleições. E nesse montante, 43% acha que o intendente de Canelones, né, que é um município ali na região metropolitana de Montevidéu, onde inclusive nasceu Diego Alfredo Lugano Moreno, o Yamandu Orsi será o próximo presidente. E falando, né, em relação à aprovação do atual presidente Luiz Alberto Lacalle Pou, 48% dos entrevistados têm uma imagem negativa e 44% desaprova o seu governo, né? Então, como eu e a Silvia estávamos falando, o Partido Nacional, né, que teve baixa de 2 ministros também por conta do caso Marcet, que a gente vai trazer novas informações, não tem, né, uma boa aprovação atualmente. Sim, eu me lembrei agora que quando o presidente Lula foi visitar o Lacalle Pou, já eleito, já empossado, acredito que tenha sido já em janeiro. Bom, quando ele foi para a Argentina, ele foi depois para o Uruguai, então foi uma das primeiras viagens. Depois do encontro com o Lacalle Pou, ele fez um encontro com representantes da oposição também, e foi até a Intendência de Montevidéu, onde exerce o seu papel a Carolina Cossi, né? E o Orsi apareceu logo depois. Parecia uma espécie de briga, assim, para ver quem tirava foto ao lado do Lula, né? E o desgaste do Lacalle Pou é um desgaste... eu acho até que foi paulatino, né? Porque ele começou bem com a gestão da pandemia, né? A pandemia começou oficialmente, ele começou uns 2-3 dias depois ele tomar posse. Pois é. Matias, só uma coisa, você mencionou aí um local de nascimento de um cidadão, o que ele tem a ver com a eleição presidencial no Uruguai? Não tem nada a ver, tá. É só clubismo. Eu só queria conferir. Bem, e falando, né, do atual presidente, ele visitou a China nessa semana, com uma missão, no qual foram assinados 24 convênios entre os dois países, principalmente em relação ao gado, economia e comunicação, né? Então... lembrando que o Lacalle Pou, o governo uruguaio, né, a gente chegou até a mencionar isso na conversa com o professor Andrés Malamud, o governo uruguaio deseja, né, ter um acordo de livre comércio com a China, né? Porém, países do Mercosul não podem negociar acordos de livre comércio. Qualquer país que está numa união aduaneira, para as pessoas também não, porque às vezes as pessoas ficam achando que isso é só do Mercosul. Se você está numa união aduaneira, você não pode assinar um tratado de livre comércio por fora dessa união aduaneira, né? Porque você criaria uma barreira interna ao bloco, né? Então o produto chinês entraria com tarifa zero no Uruguai, e aí depois com uma tarifa zero, uma tarifa mais baixa, enfim. E aí depois ele poderia entrar no Brasil, na Argentina e no Paraguai sem pagar a mesma tarifa. Como é que seria essa fiscalização, né? Você cria ali uma gambiarra muito parecida com o que a gente fala de você tentar conciliar coisas que não dá para conciliar dentro da Ilha da Irlanda, né? Porque você tem a República da Irlanda na União Europeia, o Reino Unido fora da União Europeia, só que as duas partes da Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda ocupada pelo Reino Unido, você quer manter elas abertas. Então, o que o Uruguai e China basicamente fizeram foi assinar quase tudo que dá para assinar sem ser um acordo de livre comércio propriamente dito. E para, né, as pessoas que são
paranoicas, né? Paranoicas talvez seja um exagero, né? Mas assim, que tem uma desconfiança às vezes exacerbada em relação à China, e não estou nem dizendo se isso é adequado ou inadequado, né? Certamente você vai ter uma discussão grande, né, sobre o fato de que Uruguai e China assinaram vários acordos de cooperação científica, incluindo cooperação na Antártica. A Silva pode complementar, né? Na Argentina muito se fala da estação de pesquisa espacial em Neuquén, né? Neuquén. Enfim. É lá no sul, né? Que é uma antena gigante que é operada pela China dentro de território argentino, em que se comenta que, inclusive, você tem a presença de militares chineses, que argentinos não podem entrar em todos os lugares. Por quê? Porque a China está bem longe do Polo Sul, né? Assim como os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm uma presença no Polo Sul já há décadas, né? O país mais presente na Antártica são os Estados Unidos, né? Então a China está começando a querer acompanhar com essas cooperações com a África do Sul, com a Argentina, agora o Uruguai. Então isso aqui certamente vai dar alguma polêmica aí. Sim, é uma espécie de provocação também, né? O governo brasileiro colocou tantos obstáculos ali, né? Movido muito pelos empresários brasileiros que temem a entrada de produtos baratos chineses no país que possam quebrar a indústria local, né? Em seu momento, quando o Mercosul foi criado, idealizado, o Paraguai recebeu muitos benefícios em termos de comprar de fora, né? Coisas que os outros países não podiam. Mas isso muito por conta da situação do Paraguai, que era um país pobre, né? Mas isso, no fundo, deu origem ao que hoje conhecemos como contrabando paraguaio, né? Muito produto da China, de Taiwan, entram no Paraguai livremente. O que se quer evitar é que isso ocorra também com o Uruguai. Bem, retomando um outro debate, né, que a gente já tinha trazido aqui para o podcast, já que a discoteca sueca encerrará suas atividades no Uruguai por conta da nova lei de direitos autorais, né? A gente tinha já falado dessa discussão que estava tendo no Senado uruguaio e do posicionamento do Spotify, dizendo que com a aprovação dessa nova lei no Uruguai o modelo de negócio da empresa ficaria inviável, e ainda deu uma cutucada dizendo que a indústria musical uruguaia cresceu 20% em 2022, como se isso fosse responsabilidade do Spotify, né? Fosse por conta do Spotify. Então, no ano que vem, os uruguaios que assinam esse serviço de streaming musical não poderão mais acessá-lo do seu país. E nós também, se eu quiser escutar um Alfredo Zitarrosa, um Fernando Cabreira, não vou ter... Não, daí depende do... Um The Shakers. Não, daí eu não sei como vai funcionar com os artistas uruguaios, porque daí é uma outra discussão. Claro. Que, você não pode mais assinar no país. No né? país. Aí, mas não sei se os selos uruguaios, por exemplo, vão continuar na plataforma. Daí realmente é uma boa pergunta. Não tem essa resposta. Os nossos ouvintes que trabalham no Spotify podem responder, inclusive. Né? Um abraço para eles. Bem, e outro caso, né, que tem repercutido bastante, não só na imprensa uruguaia, mas da nossa região, é ainda o caso Marcé, né, relacionado ao narcotraficante uruguaio Sebastián Marcé, que por conta, né, da divulgação, né, de áudios, enfim, implicando funcionários do governo uruguaio, já derrubou 2 ministros, e um deles veio a público, né, o ex-ministro do Interior, o Luiz Alberto Weber, que voltou ao Senado uruguaio, né, no qual ele tem uma cadeira pelo Partido Nacional, no qual ele disse que foi um erro, né, não mostrar no parlamento as conversas que eles tinham registrado sobre o caso, né, e ainda disparou contra a chancelaria nas figuras do ex-ministro Burcet e a sua vice, a Carolina Ache, na Procuradoria do Uruguai. Né? Bustilho, né? Bustilho, isso, perdão. E, enquanto isso, o governo da Bolívia, né, através do seu ministro de governo, está questionando a justiça local pela liberação do Erlan
Ivar Garcia Lopes, conhecido como El Coja, que era um dos nexos no país andino com o traficante uruguaio, e acabou divulgando também fotos, né, que o grupo criminoso tirou em Dubai, né, numa viagem fruto, né, dessa operação de narcotráfico, no qual estão, né, o Sebastián Marcé, o El Coja e o Diego Marcé, parente do Sebastián. Também ainda na Bolívia, relacionado a esse caso, a justiça entregou uma clínica privada de propriedade do clã Marcé, em qualidade de comodato à Universidade Autônoma Gabriel René Moreno, um dos muitos espólios, né, do grupo criminoso na Bolívia, enquanto que no Paraguai o pastor narco, o José Insfran, irmão de um outro criminoso chamado Tio Rico, se apresentou à justiça na última quinta-feira. Ele que estava foragido há 2 anos e disse que conheceu o Sebastián Marcé numa cerimônia religiosa onde acabou tendo relações com o criminoso, né? Então essa notícia é um suco de América Latina, né? Pastor narcotraficante se entregando à justiça. Sim, e do Marcé propriamente não soubemos, né? Se ele segue em Dubai, se ele voltou ao Uruguai, se ele tá preso, enfim. Pois é, o paradeiro é desconhecido, né? Ainda no Paraguai, envolvendo um narcotraficante estrangeiro, tivemos também a captura da Tia Reina, né? Uma traficante peruana que tinha um documento falsificado boliviano, ela que tem 43 anos e acabou sendo detida, né, na madrugada da última quinta-feira, e ela que também é uma dessas agentes aí, né, do tráfico na nossa quebrada latino-americana, e acabou sendo detida no Paraguai. O nome dela, né, completo é Reina Violeta Gosme Lafuente, né, e ela acabou sendo detida numa blitz de rotina da Gerência Geral de Aduanas da cidade de Mariscal Estigarribia. Agora vamos para a Bolívia, né, uma notícia relacionada ao Mercosul, já que a adesão do país ao Mercosul, né, como Estado-parte, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Lembrando que a Bolívia já é um país associado do bloco, assim como Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname, mas agora depende, né, da aprovação dos parlamentos dos 4 países fundadores, no caso Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, para ser elevado a essa condição de Estado-parte, né? E agora, aprovada, né, na Comissão de Relações Exteriores, ela vai para o pleno do Senado, então mostra aí, né, que é uma pauta que acabou sendo unanimidade, né, entre todos os blocos parlamentares. E é curioso que no Senado brasileiro nós tivemos um racha, né, entre os senadores que são da comissão, porque ainda vai para o plenário, né, mas que são da comissão e são próximos da direita, né? O Sérgio Moro, por exemplo, votou contra. Meu Deus. Eu nunca tinha ouvido essa imitação. E enquanto, por exemplo, a Tereza Cristina, né, e o astronauta Marcos Pontes, lembrando que o nome dele na urna é astronauta Marcos Pontes, votaram a favor, né? Então, isso que vai ser curioso, né, quando for o voto no plenário. Bem, agora a gente atravessa a Cordilheira dos Andes em direção ao Chile com 2 notícias. A primeira é que o ex-presidente Eduardo Frei se distanciou, né, dos também ex-presidentes Michelle Bachelet e Ricardo Lagos, e anunciou o seu voto a favor da nova Constituinte, né? Ele que
expressou, né, preocupações com a situação do país e com possíveis investimentos, já que esse debate está se estendendo demais na visão do segundo presidente da Concertación, né, ele que acabou assumindo o país após a presidência do Patricio Aylwin. É uma decisão difícil, né? Aí esses três mencionados são os três de esquerda, centro-esquerda. Michelle Bachelet e Lagos rejeitariam a nova Constituição e Frei aprovaria. Que é uma dúvida que o próprio presidente Boric tem, né? Embora ele já tenha dito em outras ocasiões, né? Eu prefiro uma Constituição que não nos agrade 100%, mas que não seja feita por meia dúzia de generais. Mas o fato é que a força política que ele representa, seus apoiadores, também vão votar não. Enfim, isso vai ser a polêmica das próximas semanas aqui até o fim do ano. E na boca miúda, né, o novo texto constitucional está sendo apelidado de Castituição. A declaração do Frei Montalva é meio na linha do... Olha, gente, a gente tá nisso há 4 anos já, vota logo esse negócio, aprova esse negócio e vamos seguir. É mais ou menos isso que ele quis dizer com estamos precisando sair disso e blá blá blá. Porque dá vergonhinha também, né? Você tá há 2 anos falando que você vai fazer a Constituição, aí segunda que não dá certo. E lembrando, né, citou, né, os ex-presidentes vivos, né, da centro-esquerda. Só que o outro ex-presidente vivo, né, que é o Sebastián Pinera, também declarou que vai votar a favor, né, desse novo texto. E ainda voltando, né, à questão da ditadura chilena, tivemos a publicação ontem, né, pelo National Security Archive das correspondências do ex-agente da DINA, né, que foi a Direção de Inteligência Nacional, a polícia secreta durante o regime Pinochet, o cidadão chileno-estadunidense Michael Townley, que tem, né, em suas mãos aí, participação no assassinato do ex-general Carlos Prates, da tentativa de assassinato do Bernardo Leighton e também do assassinato do diplomata Orlando Letelier, né, no contexto do Plano Condor. Então, todas as suas correspondências estão disponíveis, né, para consulta popular, para saber, né, o que pensava, né, um dos principais sicários, como ele está sendo chamados, da polícia secreta chilena durante a última ditadura militar. E o Michael Townley, né, que tem uma trajetória curiosa, né, porque ele nasceu nos Estados Unidos, mas se mudou com seu pai para o Chile, né, quando ele tinha 15 anos, e depois voltou para Miami, onde acabou conhecendo militantes anticastristas, daí voltou para o Chile e se aproximou da CIA, e daí veio a fazer parte, né, da DINA, como era conhecida, né, a Direção Nacional. Uma coisa curiosa que está acontecendo no Chile nos últimos tempos, não sei se já comentamos aqui, é que muitos ex-repressores ou ex-assassinos, ex-agentes do regime começaram agora a fazer confissões, né? Uma coisa assim de ou tentar amenizar um pouco o peso de consciência, ou porque os pactos de silêncio vão se rompendo ao longo do tempo, né? Se fazia pactos de silêncio em torno de casos escabrosos que eles cometiam, e agora tem sido relativamente comum que esses que estão com muito mais idade resolvam falar, né? E é um pouco o que está ajudando a mover alguns julgamentos no Chile. Exatamente, e muito por conta também desse marco, né, dos 50 anos do golpe, né? Então é o peso da efeméride, né? Sim. Do Chile vamos para o Peru, né, onde tivemos incidentes após o empate da seleção local contra a Venezuela, né, algo que infelizmente marcou essa data FIFA, pois tivemos também um caso parecido na partida entre Brasil e Argentina. E na ocasião no Estádio Nacional de Lima, né, após o empate,
os jogadores da seleção Vinotinto foram comemorar com a sua torcida e acabaram sendo reprimidos pela polícia local, no que gerou aí um desgaste diplomático, né? E já na quarta-feira, né, no dia seguinte à partida, dia 22 de novembro, o avião que levaria a delegação venezuelana de volta a Caracas ficou parado na pista do Aeroporto Internacional Jorge Chávez por uma represália aí, né, das autoridades peruanas, e a Federação Venezuelana de Futebol emitiu um comunicado exigindo respeito, né? Mas isso tem muito a ver também, né, com o atual momento das relações entre Peru e Venezuela. Do Peru vamos para o Equador, né, Felipe? Já que o Bananinha assumiu. Eu ia fazer essa brincadeira, juro que eu desculpa, senhor. Não... O Bananinha 2. O 02. O príncipe da banana... eu não sou monarquista, né, mas o príncipe da banana, porque ele é filho do rei da banana, o Daniel Noboa, tomou posse como presidente nessa quinta-feira, né, ele aos 35 anos de idade, ele que, lembrando, né, ele vai governar por mais ou menos 18 meses, apenas terminando o mandato, né, para a qual foi eleito Guilherme Lasso, e no seu discurso de posse, ele afirmou que vai, né, vai prorrogar o estado de emergência, né, que já vigorava, né, basicamente desde o período Guilherme Lasso, né, especialmente devido à crise na segurança pública. E o Daniel Noboa disse que ele também vai usar o estado de emergência para propor leis perante o Congresso. E o que acontece? Durante o estado de emergência, o Congresso tem até 30 dias para votar, tá? Então não dá para quem é o Lira do Equador, sentar em cima da peça legislativa, né, e falar, não, vou votar quando quiser tiver pauta bomba, então não vamos votar esse negócio. E as duas primeiras propostas são, uma delas, né, segundo o Daniel Noboa, para permitir a criação de mais postos de trabalho com a redução de impostos sobre alguns setores, inclusive setores de construção civil, e a segunda vai ser focada no setor energético, tá? Até porque o Equador está sofrendo uma falta de energia elétrica em algumas regiões. Um dos nossos ouvintes, inclusive, infelizmente não vou conseguir resgatar o comentário dele agora, que reside no Equador, comentou isso. Por quê? Por conta do El Niño, né, e das mudanças climáticas, algumas secas estão impedindo o funcionamento adequado das usinas hidrelétricas do país. Então, essa segunda proposta seria, né, para o setor energético, embora ainda não tenha os detalhes. Bem, do Equador vamos para a Colômbia, né, já que durante a gravação do último programa, né, na quinta-feira, dia 16 de novembro, né, a gente gravava concomitantemente ao jogo entre Colômbia e Brasil, no Estádio Metropolitano de Barranquilla, e quem estava presente nas arquibancadas, além do pai do Luiz Dias, né, que a gente repercutiu, foi a atual primeira-dama, a Verônica Alcocer, né, que acabou sendo apupada, né, por parte do público presente, no que o governo acusou de ser uma ação coordenada pelo Fico, né, o atual governador de Antioquia, né, que é talvez um dos principais candidatos à presidência pela oposição nas próximas eleições. E também tem o contexto, né, de que já que é em Barranquilla que está correndo aí, né, o julgamento do filho mais velho do atual presidente colombiano, o Nicolás Petro Burgos, que não é filho da Verônica, né? Ela é a terceira esposa do Gustavo Petro. O Nicolás é filho do primeiro matrimônio dele com a Kátia Burgos. Depois ele casou com a Mary Louise Herrán, do qual ele teve 2 filhas. E depois, nessa terceira relação dele, ele teve um filho e uma filha, né? Inclusive,
um dos filhos, só pra, tá muito complicado, mas um dos filhos da Verônica Alcocer também chama Nicolás, por isso que talvez dê esse ruído, né? Mas enfim, ela foi apupada, né, pelo público. O Gustavo Petro não estava presente na ocasião, ela estava fazendo as honras da família, mas teve esse caso, né? E ainda falando da situação legal do primogênito do Gustavo Petro, o Nicolás Petro Burgos, o julgamento dele, né, deve ser levado à Sala Penal da Corte Suprema de Justiça, né, saindo de Barranquilha, indo para uma instância maior, né? Então, e daí, a partir daí, esse órgão deve decidir quem será o juiz competente para julgar o caso envolvendo o filho mais velho do presidente. Como bom amigo do Gabo, que o Petro foi, parece que a família dele, assim como no 100 Anos de Solidão, precisa de uma árvore genealógica para você entender quem é primo de quem é filho de quem. E os nomes repetidos. E os nomes repetidos, exato. Pois é. Ainda falando, né, do atual presidente colombiano, a gente tinha destacado na semana passada, né, que ele se reuniria com o ex-presidente Álvaro Uribe, né, que é um dos principais quadros da oposição no momento, por conta, né, da discussão em relação à reforma da saúde, e acabaram tomando, né, o tinto, né, que a Silvia até esclareceu que é o café na Colômbia, né, não é o vinho, como a gente está mais habituado a se referir aqui, mais ao sul do continente. Mas foi uma dessas reuniões que, tipo, conversaram e não se definiram nada, né? Nenhuma parte conseguiu convencer a outra, né? O Petro disse que pelas suas redes sociais estão muito definidas as diferenças e os pontos de acordo, mas não apontou qual é qual, enquanto, né, que o Álvaro Uribe declarou que, né, logicamente nós mantemos nossas diferenças, que são insalváveis, e nisso vamos seguir como um partido de oposição. Agradecemos a reunião porque é uma oportunidade onde nós podemos expressar diretamente ao governo no que consiste nossas diferenças e nossas preocupações em relação ao sistema de saúde. E ainda na Colômbia, né, foi encontrado morto na última quarta-feira o ator Kevin Andrés Muñoz Tovar, ele que ficou mais conhecido pelo filme Lava Perros, em uma casa no departamento do Valle del Cauca, né, no bairro de La Playita, no município de Tuluá, né? Isso porque a gente já tinha destacado, né, como essa é uma das regiões atualmente mais violentas da Colômbia, e no qual a gente recentemente também teve um assassinato de outra celebridade local, no caso o rapper Junior Reim. Então, infelizmente, o ator de 23 anos foi encontrado amarrado em uma casa nesse município da costa do Pacífico. Bem, Felipe, agora a gente cruza a fronteira ao leste, vamos para a Venezuela, onde o Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais da presidência do Brasil, se encontrou com Nicolás Maduro para discutir o conflito entre a Venezuela e a Guiana. Pois é, o Celso Amorim viajou... eu vi algumas fontes falando que ele viajou às pressas para Caracas, tá? Não sei se é o caso. Para conversar com o Nicolás Maduro sobre a questão de Essequibo. Né? A gente falou de Essequibo um pouco no programa passado, a gente falou de Essequibo aqui no programa em 2015 ainda, né? E aí vamos recapitular, né? No próximo dia 3 de dezembro a gente vai ter um referendo em que os venezuelanos vão votar sobre a decisão da Corte Internacional de Justiça em relação à região de Essequibo. Na prática, esse referendo é visto como uma maneira de que a população venezuelana poderia eventualmente endossar uma tentativa de tomada armada da região. É uma região que é contestada entre Venezuela e Guiana, basicamente desde quando era Império Espanhol e Império Britânico.
né? A atual fronteira foi definida em 1895, tá? Depois de uma arbitragem europeia que nunca foi bem aceita pelos venezuelanos, depois de inclusive de uma intervenção diplomática dos Estados Unidos, e como a gente mencionou no programa passado, como a Silva lembrou no programa passado, a região nos últimos 50, 60 anos, toda vez que algum governo venezuelano tem alguma crise, eles falam, mas e esse Equibo, hein? Né? E isso é o Maduro, isso foi na década de 1980 ali, no contexto do Caracazo ali, alguns anos antes, o governo venezuelano voltou a levantar essa bola, porque serve ali uma tentativa de né, causa nacionalista e que hoje é intensificada pelo fato de que é uma região extremamente rica em hidrocarbonetos, em petróleo, e é um petróleo de ótima qualidade, né? A gente sempre fez essa distinção aqui no programa Xadrez Herbal. A Venezuela tem duas grandes bacias de petróleo. A histórica, que ali é a região de Maracaibo, que é um do lago. Isso, que é um petróleo de fácil extração, mas é um petróleo ruim. É um petróleo pesado, é um petróleo muito, muito azedo. E você tem a região do leste, que é um petróleo de muito melhor qualidade, embora de extração um pouco mais complicada. E você tem o gás natural, que já é explorado por empresas como ExxonMobil e tal. Isso que seria o atual gatilho, né? A Venezuela falou, olha só, Guiana, você não pode explorar o gás natural, sendo que a gente ainda tem uma reivindicação territorial e tudo mais. A região também tem ouro, tá? É importante lembrar também isso. A gente tinha repercutido recentemente, né, que o PIB da Guiana podia aumentar em 16%. A Guiana é projetada para ser o país que mais vai crescer no mundo. Então, o Brasil, segundo o chanceler Mauro Vieira, fez uma exortação para o entendimento e a solução pacífica e diplomática da controvérsia, né? Em outras palavras, não ir para porrada. Eu mantenho a minha perspectiva é que a Venezuela dificilmente vai adotar uma solução armada, porque seria parecido com o que aconteceu quando o Iraque invadiu o Kuwait em 91. Isso vai parar no Conselho de Segurança da ONU, isso vai parar na ONU como uma guerra de agressão, e aí você vai ter uma condenação internacional para isso, com risco até mesmo de uma força internacional intervindo, ainda mais no continente americano, né? A gente brincou, né? Se a Venezuela invadir a Guiana, vai ter um porta-aviões dos Estados Unidos na costa da Venezuela no dia seguinte. Né? Então, ainda acho muito improvável. Não é impossível, mas ainda acho improvável. Parece peça de retórica também em muitos aspectos, porque é um momento que ele está acuado, né? Ele fez um acordo pelas eleições livres, ele está descumprindo o acordo ao não reconhecer o resultado das primárias, ao, enfim, habilitar os candidatos que poderiam concorrer na eleição, e criou aí um inimigo externo, né? Enfim, um objetivo externo, mais ou menos como os argentinos fizeram com as Malvinas, né? Bem, a gente segue na Bacia do Caribe, vamos para Nicarágua com duas notícias relacionadas ao país centro-americano. A primeira é que depois de 2 anos, né, a Nicarágua ratifica a sua saída da Organização dos Estados Americanos, né? No texto que foi lido pelo atual chanceler nicaragüense, o Denis Moncada, ele diz que neste 19 de novembro de 2023 se cumpriram 2 anos no qual o governo da Nicarágua denunciou a Carta da Organização dos Estados Americanos e, conforme o seu artigo 143, essa carta fica sem efeito algum em relação ao estado da Nicarágua. Nos retiramos definitivamente, a Nicarágua já não tem nenhuma relação, já não somos membros desse infame organismo chamado OEA, no qual ele continua, né, que essa é uma organização injerencista, instrumento da intervenção do governo unipolar e hegemônico decadente dos Estados Unidos, com o objetivo de preservar a sua soberania nacional e independência. E ainda cita, né, diversos episódios recentes da história latino-americana, no qual a OEA teria agido de acordo com os interesses dos Estados Unidos na região, né? Citando, por exemplo, o golpe que derrubou Jacobo Arbenz na Guatemala em 1954, a invasão dos Estados Unidos ao Panamá em 89, o golpe de Estado contra o Hugo Chávez em abril de 2002,
e também o golpe que derrubou o Manuel Zelaya em 2009. Então chegou, né, o fim à participação da Nicarágua na OEA. Mas o que realmente balançou o país nessa semana foi o Miss Universo, né, Silvia? O concurso de Miss Universo foi realizado em El Salvador. Eu estava vendo os preparativos, obviamente o governo Bukele fez seus vídeos cinematográficos sobre os grandes eventos que ocorrem em El Salvador, como ele já fez com os Jogos Caribenhos, como ele já fez com outros eventos, e não foi diferente com o Miss Universo. E a cerimônia começou com a diretora, presidente da associação Miss Universo, dizendo como foi a primeira reação dela quando recebeu o pedido de El Salvador para sediar o torneio. E ela disse: mas escuta, esse lugar é seguro? Vocês têm infraestrutura? Vocês têm um lugar para fazer isso, tal? E que ela ficou muito, muito receosa. Mas foi a Nicarágua, ao El Salvador, foi levada a esse auditório, que enquanto ela falava a gente via que era um auditório mega blaster, sofisticado ali, com muitas luzes, com muito espaço. Na bancada ali estava o próprio Bukele, entusiasmadíssimo, enfim. Foi obviamente usado como mais um instrumento de propaganda, né? Não deixando de fazer a parte aqui que concursos de Miss Universo, né, a essa altura do século XXI, eu acho repugnantes. Mas essa é apenas a minha opinião. Sim. E por que, né, que acabou agitando a Nicarágua também, né? Porque a vencedora foi a Sheynnis Palacios, nicaragüense e opositora do regime Ortega, né? Inclusive, a atual vice-presidente do país, a Rosário Murillo, acusou na última quarta-feira que a oposição vai buscar manipular e se aproveitar com fins políticos do triunfo da nova Miss Universo, né? Lembrando que das 10 melhores colocadas, apenas 4 não são latino-americanas, né? E a candidata da casa, a Isabela Garcia Manso, ficou no top 10 também, né? Assim como as representantes de Colômbia, Porto Rico, Peru e Venezuela, né? E daí, né, veio a público, né, fotos da nova Miss Universo em protestos em 2018 contra o regime Ortega. Ela que é formada, né, na Universidade Centro-Americana da Nicarágua, que foi fechada recentemente pelo regime Ortega, e daí está se discutindo, né, se ela ia ser recebida ou não, né, no país, enquanto que muita gente saiu às ruas de Manágua e outras cidades nicaragüenses celebrando o feito, né, porque, enfim, a Nicarágua não tem tantas vitórias assim no cenário internacional para se valorizar, né? Então foi uma vitória que acabou trazendo aí alguma dor de cabeça para o regime do país. Bueno, Silvia, fechando esse bloco, a gente deixa o espaço para a sua dica cultural. Minha dica cultural hoje, caro Matias, caro Felipe, é um livro escrito por um excelente jornalista com quem eu convivi vários anos nas redações aí, que é o André Barcinski, que escreveu uma biografia do Nelson Ned, o pequeno gigante da canção. A biografia se chama Tudo Passará. Que foi sucesso na América Latina também. Foi sucesso na América Latina. E aí que eu acrescento aí que enquanto o Barcinski estava fazendo essa pesquisa, várias vezes ele me consultou por contatos no México, na Colômbia, não sei o quê. E eu ficava, mas André, ele foi tão famoso assim? E ele me mandava as coisas de jornal, as críticas que saíam nos jornais desses países. E realmente ele foi um fenômeno latino. Aprendi com o Barcinski e eu acho que esse livro é um livro muito interessante para que a gente conheça um pouco do mundo pop dessa nossa América Latina.
Eu lembro da ocasião de quando o Julio Grondona faleceu, há quase 10 anos, né? Ainda existia aqui o Conexão Sudaca na casa, e a gente justamente tocou Todo Passa, a versão em espanhol do grande sucesso do Nelson Ned, porque era o lema do Grondona, anel, né? Que ele né? tinha no anel, né? Claro. Todo passa, todo passará, né? Então, fica aí a recomendação da Silvia. Aproveito também e recomendo outro livro do Barcinski, que é o Pavões Misteriosos, 1974 e 1983, a explosão da música pop no Brasil, né? Então, que foi lançado em 2014.